Nós estamos aqui com o Eduardo Bertolassi, conhecido por todos como Eduardo Alberto da Infotech. Eduardo, vamos começar com as perguntas? Claro. Eduardo, nós temos algumas perguntas e você se comprometeu a responder todas. Continua com essa fala? 100%. Até o final. A sua ascensão econômica ocorreu de forma muito rápida. Como você pode explicar que isso aconteceu? Hoje o crescimento da Infortec, ela está entrelaçada à venda de iPhones, né? Até porque o princípio dela não foi diretamente com iPhones. Só que no meio do caminho eu descobri, aprendi, aprimorei os conhecimentos técnicos e acabei me tornando o melhor no que eu faço, diga-se de passagem com toda humildade, na região. E diretamente com isso... Você se considera o melhor da região? Eu me considero uma pessoa abençoada. Eu me considero uma pessoa que batalhou muito, lutou. Você é um milionário, Eduardo? Hoje não. Mas já foi um milionário? Já fui um milionário. Já acordei com 500, 1 milhão, 2 milhões na conta. O que te fez perder 2 milhões? Hoje você toma atitudes, escolhas que te levam a crescer, como foi a sua primeira pergunta, pela minha ascensão, o meu império, digamos assim. E da mesma forma você toma atitudes e escolhas que fazem você construir seu castelo, muitas das vezes, na areia da praia, né? Existia alguma atividade ilegal relacionada ao comércio de aparelhos de celulares aqui na Infortec? Nenhuma, graças a Deus. Hoje eu tenho um apoio total dos meus antigos funcionários, inclusive o meu gerente, né, que foi na época, que foi intimado, que ele inclusive teve o seu celular apreendido também. Outros funcionários que trabalharam aqui no período daquelas matérias, da reportagem, sempre me dando força, porque trabalharam comigo aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e nunca presenciaram nenhum tipo de atividade ilícita, graças a Deus. A polícia menciona mais de 50 vítimas que teve prejuízo com você. Como você responderia essas pessoas ou a justiça? Em tese, para te falar a verdade, não são nem 50, são 200. 200 pessoas? Isso. Só que então, a mídia, ela pode... No caso aqui, a mídia jogou para baixo. Então, são 200 pessoas. Isso. Eu tenho um grupo com 200 pessoas que não são 200 clientes daqui da cidade, da nossa região, ou clientes, digamos assim, do varejo. São 200 clientes do atacado, que nós tínhamos um grupo de compras, né? Um grupo econômico muito forte de compras, que também, isso aí é um dos pontos da minha alavancagem. Eu soube administrar isso, eu soube... trazer o melhor preço para esse grupo. Mas essas pessoas que supostamente levaram prejuízo, que compraram algum aparelho, que entraram na justiça, sim, que vão na internet questionar você, que te xingam na internet, elas estão todas mentindo e só você falando a verdade? Em nenhum momento. Óbvio que não. Tem sempre um fundo de verdade. Essas pessoas, elas participaram sim de uma compra coletiva, todos sabiam os critérios de uma importação, todos sabiam os trâmites de uma importação. Só que é o seguinte, né? É muito mais fácil a minha mãe chorar do que a sua. Então é mais fácil você achar um culpado para botar, para despejar todas as culpas, né? E como eu era o cabeça da operação, eu me tornei o responsável também. Em nenhum momento eu fugi dessa responsabilidade. Porém, essas pessoas serão ressarcidas? Com certeza. Não só serão ressarcidas, mas se eu cito para você o número de 200, você pode tirar aí da sua cabeça 150 pessoas, que aí chega no número de 50 vítimas em tese que a mídia fala. Porque 150 já foram ressarcidas. Você se sente perseguido pela mídia, pelo local onde você mora, por exemplo, Barra São Francisco, se sente perseguido? Eu me sinto perseguido não pela mídia, mas pelo sistema. Que sistema é esse? O sistema, digamos assim... Tem nome esse sistema? Eu acho que se eu citar o nome, para mim pode ser até pior. Mas tem nome o sistema? Existe. O sistema está em Barra São Francisco? O sistema está em Barra São Francisco, mas não diretamente ligado à minha pessoa. Eu creio que não é algo pessoal. Eu creio que se fosse qualquer um no meu lugar, com as hipóteses, com as situações... Ele ia derrubar? O sistema... Inclusive esse sistema, ele olhou nos meus olhos e disse que ia me tirar das ruas. Ok. Esse sistema, ele envolve diversos fatores. Você afirmou, tem uma mensagem sua que diz o seguinte: não mexa com pouco dinheiro.
mexo com milhões. Você poderia dar detalhes dessa declaração? Você disse isso? Toma meu café que essa pergunta é forte. A Luiza Lu Show, no ramo de celulares, de iPhones, nós temos um público que ele investe muito dinheiro. Então hoje, para quem trabalha com celular, você vender 50 mil no dia é pouco, em tese. Então talvez esse tipo de mensagem, esse contexto, que você só se referiu a uma parte, ele tem um todo por trás. Talvez eu citei isso para alguma pessoa ou para um grupo de pessoas que os valores que talvez deles estavam retidos pela Receita, pela alfândega, foi valores menores, porque até então o meu pedido era acima de 5 mil reais. Então, você poderia muito bem fazer um teste com 5 mil, mas eu já tinha clientes que tinham cobrado 50, 100, 200 mil. Inclusive, ontem eu tive a conversa com um deles, que o pedido principal dele e o primeiro foi 200 mil reais. Eduardo Bertolasso, você já deu golpe em algum fornecedor? Não, hoje não. Hoje não ou no passado já deu golpe? Nem no passado. Quando eu digo hoje, é o hoje, né? O presente, o momento que eu estou respondendo. Mas eu nunca tive nenhum problema. Agora, mediante a situação que eu passei, foi ao contrário, né? Eu que levei o golpe. Mas a mídia ela tem que escolher alguém para levar a culpa. E eu tenho as costas largas para isso, né? Há alegações de algumas pessoas que compraram o seu produto e nunca receberam, você já falou. Essas pessoas vão receber o produto ou vai receber o dinheiro? Ou não vai receber? Hoje, se você parar para perceber os dois ramos de atividade que eu trabalho, que é no caso atacado e varejo, né? O varejo, a gente não tem mais nenhum tipo de empecilho e se tiver alguém pode se manifestar, eu estou de portas abertas. A sua loja está lacrada pela justiça? Óbvio que não, nenhum momento. Nenhum momento. A minha loja ela ficou retida, né, as chaves pelo fato da investigação. Mas ao principal de tudo e na conclusão de tudo, eu fui considerado inocente. Muitos clientes compraram o celular com você. Muitos deles afirmaram que tinham restrições de furto ou roubo. Qual a explicação que você tem sobre isso? Claro. Quando você tem uma investigação criminal, esse inquérito ele fica em segredo de justiça. Hoje o meu inquérito, hoje a minha documentação, você tem o poder de pegar e ler. E se você ler todas essas afirmações, existe uma denúncia apenas de que um aparelho que foi comprado, passou alguns meses, ele foi bloqueado e depois o cliente veio na loja, a gente explicou a situação, que foi um erro de fornecedor e nós trocamos. Então não existe vários clientes. A mídia ela sempre expande, sempre em vez de ser singular... Você extorquiu alguém? Não, nunca. Ninguém? Nenhum momento. Artigo 158 nunca foi aplicado por Berta e muito menos pela Infortec. Por que você foi preso? Eu fui preso por causa de um Pix errado. Só que a mídia ela descreve que eu fui preso por causa de uma operação chamada Cydia pulmonella. Por quê? A Cydia pulmonella ela é o bicho da maçã, né? Digamos assim. Tem relacionada ao iPhone que eu vendo, como se eu fosse o bicho ali por dentro daquela maçã. Sobre esse Pix, ele tem a ver com familiares? Tem. Com a sua avó? Tem. Você poderia te explicar isso melhor? Claro, com certeza. Tem uma pergunta, na realidade, eu vou achar ela aqui. Essa entrevista ela pode durar quanto tempo for necessário. Ok. Deixa eu ver aqui. Ó, voltando sobre o Pix. O Pix que você, o golpe do Pix, que você foi preso, segundo você foi preso por causa disso, Sim. tem a ver com parentesco. Eu tenho uma pergunta sobre isso. Há alegações que você aplicou um golpe em sua avó, resultando em dívidas significativas, negativando o CPF dela. O que você tem a dizer sobre isso? Com certeza. Eu tive o total apoio da minha avó, até porque foi ela que me criou, né? E ela sempre soube das minhas atitudes, sempre soube do neto que ela tem. Afinal de contas, ela me criou dos 8 anos até mais ou menos uns 15, né? Que a minha mãe foi para o exterior. E dessa forma, ela conseguiu me ajudar. De qual maneira? Como que funcionou esse Pix? Esse Pix, que era para ter vindo para minha conta, ele foi feito no número do celular meu antigo, que estava entrelaçado a uma conta antiga que estava no nome da minha avó. Qual o valor dessa transação? 35 mil reais. Você obrigou a sua avó ou alguém que estava
do lado dela obrigou ela a tirar uma foto com os documentos? Em nenhum momento. Até porque, na situação da minha prisão, eu também não fui preso sozinho, né? Teve uma outra pessoa envolvida também, que estava no local, que foi a pessoa Essa que fez pessoa o está Pix. envolvida no Pix. Ela que fez o Pix errado. Isso mesmo. Você já ameaçou o seu tio ou sua avó por bloquear cartões bancários e transações relacionadas ao Pix? Nunca. Nunca, nunca. Não tem necessidade, até porque para você hoje ter uma movimentação bancária, você precisa do consentimento de uma pessoa. Não tem como você forjar, você fazer uma fraude bancária sem você ter o consentimento da pessoa. Então não tem como eu querer fazer uma fraude. A pessoa, ela estava ciente, ela me ajudava, ela dispunha para mim, nós tínhamos uma troca de favores. A sua loja foi alvo de ação policial? Olha, no dia da minha prisão, né, que teve um mandato de prisão mais um mandato de busca e apreensão, portanto que levaram todos os meus celulares, meus objetos pessoais, meu iPhone, meus MacBook. Tudo apreendido? Tudo apreendido. E a previsão você é para ficar... Você acredita que você vai recuperar? Um ano, conversei com meu advogado ontem. Um ano para poder eu conseguir ressarcir os meus bens, que o prejuízo se passam aí de uns 400 mil reais. Entendeu? Esse é o prejuízo que eu levei até o momento. Eu observei na internet que alguns artistas tiraram foto usando a sacola da Infortec. Vitube, quem mais? MC Caveirinha. MC Caveirinha. César Menotti Fabiano. César Menotti. Essas fotos são reais? Não, são montagens. São montagens. São. A Infortec, ela só existe um perfil, que é o Infortec. Nunca existiu outro, eu nunca tive... Essa montagem não foi feita por você? Não, não tem como. Eu mesmo utilizar a minha imagem para aplicar golpe. Não tem como eu fazer isso. Não foi postado essas fotos? Não, não. O Instagram da Infortec é público, não é um Instagram privado. É um Instagram que, se você olhar lá, você muito bem sabe disso, ele foi criado em 2014. Então, é um Instagram que já vai fazer aí 9 anos, né? E é um Instagram que nunca teve, e eu nunca tive e nunca terei sociedade com nenhum outro tipo de loja. Eu abomino qualquer tipo de ato para poder prejudicar clientes finais ou clientes que sejam no atacado, no varejo. Qualquer ação desse modelo, eu, Berto e a Infortec, nós não compactuamos com isso. No seu Instagram, tem lá descrito que tem mais de 2.000 clientes satisfeitos. Satisfeitos. Mas no Reclame Aqui é diferente, só tem reclamações. Com certeza. Como que você explica essa divergência? Se você olhar o Reclame Aqui, né, que é um site de busca para você se inteirar sobre a empresa, eu não faço nem ideia de quantas reclamações que tem, se foi resolvido, se não foi, se o cliente, ele em tese, resolveu e não tirou a reclamação, mas eu baseio os meus números de clientes satisfeitos pelas fotos que estão no meu perfil. Então, eu tenho mais de 2.000 fotos com clientes reais, todos mencionados, marcados, é só chamar o cliente e perguntar o que ele achou da introdução aqui da loja, do desenvolvimento da compra e da conclusão, que é o pós-venda, que é o mais difícil. Em relação ao Reclame Aqui, é óbvio que existe uma minoria que reclama ou que tem algum tipo de problema. Mas como eu referi no início agora da nossa entrevista, eu estou de portas abertas, eu posso deixar o meu número de celular, o meu Instagram responde 24 horas, eu estou a todo momento de prontidão para qualquer tipo de empecilho, qualquer tipo de perca, de danos materiais, danos morais, eu fazer o impossível para poder suprir a necessidade da pessoa. Eduardo Bertolazzo, com várias acusações, sim, vários questionamentos, processo na justiça, briga familiar, ameaças de morte também. Sim. O que faz o Eduardo Bertolazzo temer? Tem medo de quê? Mediante essas situações, você vai se tornando uma pessoa mais consciente, né? Todos esses fria. problemas, pode-se dizer fria, né? Como eu disse para você antes da entrevista, você acaba se tornando uma pessoa que você não é que você teme menos, mas você tem mais coragem de arriscar para poder resolver os seus problemas. Aí você tem duas ações, isso pode gerar uma consequência positiva, isso pode gerar uma consequência negativa. Só que como você já está entrelaçado a muita mídia, a muitas questões criminal, questões, igual você citou, diversas elas, com problemas de clientes e tudo mais, se aquela atitude que eu tomo, ela fica positiva, independente, ela sempre vai sair na mídia negativa. Eduardo, você tem algum arrependimento?
Ou você quer pedir perdão a alguém? Olha, um arrependimento sempre temos, né? Todo mundo, né? Qual? Não existe uma pessoa que nunca tomou uma atitude isolada que não tem um arrependimento, né? É como se você tivesse cara a cara do gol e você errasse, você automaticamente deve pedir perdão, deve pedir desculpa para quem? Para os seus torcedores, né? Que estão ali atrás do gol vendo você tentar acertar o gol e ganhar o campeonato. Eu sempre citava para meus funcionários que você chegar ao topo, Luiz, não é o mais difícil. O difícil é você se manter no topo. Então hoje, o meu arrependimento talvez foi ter tomado algumas atitudes isoladas, talvez não ter ouvido mais minha esposa, meus familiares, são coisas assim que poderiam ter levado para outra ocasião. E sobre o perdão, é óbvio que a gente primeiramente pede perdão a Jesus Cristo, a Deus, nós somos tementes, né, ao Senhor, e segundo as pessoas que hipoteticamente estão sendo lesadas, que descrevem que passou por situações críticas comigo, e se até o momento realmente elas estão sendo lesadas ou elas têm algum questionamento que elas possam me fazer, que haja um consentimento, que haja nós conseguimos conciliar ali as coisas e simplificar isso para chegar numa conclusão e cada um sair perdoado, né? O perdão não só parte não só parte de mim. Além dele partir de mim, você tem que aceitar o perdão. Então, se ele partir de mim, tudo bem, mas você talvez não aceita ele. Então, a minha parte eu posso fazer e a do outro.